Problemas de memória. É inevitável que com o envelhecimento a gente vai deixar de lembrar de alguma coisa muito importante. Esse é o tema do papo de hoje com Paulo Matos, psiquiatra, médico, professor da FRJ, pesquisador do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Paulo, o que é memória? Como é que a gente define memória? Memória é aquele grande armazenamento de informações, de dados que nós temos. E uma coisa interessante é que o nosso cérebro ele não é feito para guardar. Na verdade, ele é feito para esquecer. Porque se nós fôssemos guardar tudo o que acontece o tempo todo, seria impossível. Então, na verdade, nós temos um sistema que é bastante eficaz de ir deletando aquelas coisas que não têm relevância, que não são importantes para nós, e vamos armazenando só aqueles dados que realmente interessam e que importam, né, para a nossa vida. Mas com o envelhecimento você tem justamente uma dificuldade maior de assimilar novas informações. É isso que acontece ou você tem uma dificuldade de limpar o seu cérebro de informações que você já não usa mais? É difícil dizer isso. O que nós sabemos é que o desempenho, né, do indivíduo em testes de memória e na memória no cotidiano, ele vai declinando de modo muito suave, lento, à medida que nós envelhecemos. E isso é determinado por vários fatores. Isso, em parte, é determinado geneticamente, né? Nós sabemos que existem algumas combinações de genes que favorecem você ter um envelhecimento e um esquecimento patológico, é o caso da doença de Alzheimer. Existem outros fatores que também contribuem para que você tenha um envelhecimento não harmonioso, né? Fora da variação do normal. E são fatores principalmente clínicos. Por exemplo, nós sabemos que a obesidade aumenta o risco de você ter demência. Demência é esse declínio anormal, né? Não harmonioso. Obesidade, hipertensão, alteração nos níveis de colesterol, por exemplo, são coisas clínicas e que têm uma grande importância. E são coisas que são potencialmente tratáveis, preveníveis e que você pode fazer. Você pode emagrecer, você pode controlar a sua pressão, você pode controlar o seu colesterol, pode controlar o seu açúcar, né? São coisas que se associam a um envelhecimento cerebral ruim. Existem coisas que são mais difíceis de controlar. Por exemplo, o estresse crônico, ele aumenta as chances de você ter um declínio anormal, de você ter demência. Só que às vezes não tem como a gente controlar de forma eficaz o estresse, né? Existem outras coisas também que a gente pode fazer para ter um envelhecimento melhor. Eu lembro de experimentos com animais relatando que o exercício físico ele ajuda na memória, de certa forma, né? Porque ele aumenta o que seria a neurogênese no hipocampo, que é aquela região do cérebro envolvida com a assimilação de memória recente. Conta um pouquinho mais sobre esse experimento. É muito interessante isso, porque nós sempre tivemos a ideia de que você tinha que manter atividade intelectual, né? E todo mundo dizia, olha, quando você se aposentar, não fica em casa parado e tal, tem que fazer palavras cruzadas e tal. Mas, na verdade, a atividade física pode ser tão ou mais importante que a atividade intelectual na prevenção da demência, ou pelo menos tornar esse processo melhor, né? Então, isso foi demonstrado em animais e existem alguns estudos já apontando que a atividade física também ela é extremamente importante em seres humanos, né? Então, isso é uma coisa que a gente também tem como resolver, né? Não ficar sedentário, né? Fazer atividade física. Uma outra coisa curiosa é com relação à sua vida social, né? Você ter uma rede social, você estar em contato com outras pessoas. Isso também foi recentemente demonstrado que faz muita diferença. Então, na verdade, são muitos fatores, né, em paralelo, concorrendo para esse desfecho. E o que é mais bacana é que muitos desses fatores, eles podem ser modificados, né? Alguns não podem. O nosso perfil genético, a gente, infelizmente, por enquanto, né, não tem como modificar. Mas esses outros fatores, certamente a gente tem como fazer diferente. Paulo, existe alguma forma de identificar precocemente o Alzheimer ou o risco de se desenvolver o Alzheimer? Existe, é uma das poucas áreas, né, na neuropsiquiatria em que você pode atualmente identificar o que a gente chama de biomarcadores, né, que são esses marcadores como proteínas ou alterações anatômicas que podem ser vistas em estudos de neuroimagem. E esses biomarcadores, eles aumentam o risco, não quer dizer que você necessariamente vai desenvolver Alzheimer.
Mas se você está com queixas de memória, no envelhecimento normal você tem alguma queixa de memória, às vezes você fica na dúvida, isso aqui está normal, não está, enfim. Os biomarcadores, eles vão ajudar a estabelecer, olha, existem queixas, existem esses marcadores que estão alterados, proteínas no líquor que podem estar diminuídas, algumas podem estar aumentadas, alterações na neuroimagem, na ressonância magnética e no PET scan, por exemplo, e que aumentam o risco daquilo já ser o início de um envelhecimento patológico, um envelhecimento que não é harmonioso. Então, como de praxe aqui no programa, a gente sempre pede para o entrevistado lembrar de um momento da vida dele onde ele tenha dito uau. Na prática clínica, assim, você lembra de algum momento onde você ficou tão surpreso que você disse uau? Eu lembro sim, eu lembro de um momento que eu estava entrevistando uma senhora muito idosa e estava coletando dados sobre a vida dela, o cotidiano que ela fazia e tal, e ela mencionou que gostava muito de água e tal, ela sempre teve uma ligação grande com água, e eu perguntei, mas a senhora faz hidroginástica, alguma coisa? E ela se sentiu muito ofendida, disse assim, hidroginástica? Eu nado em piscina olímpica, né? E eu me dei conta que realmente, assim, frequentemente, mesmo um médico, enfim, nós temos um certo preconceito com relação ao potencial do idoso, potencial intelectual, potencial físico, enfim, várias áreas da vida. Acho importante isso, a gente se dar conta que, na verdade, eles podem estar funcionando no dia a dia muito melhor do que a gente imagina. Interessante. E a gente está finalizando aqui o programa, você tem algum recado para dar para o internauta em relação a exercícios para a memória, que a gente já identificou que exercício físico é essencial para a memória, reduzir estresse também mas para uma pessoa que queira saber um pouco mais, o que você tem a dizer para o internauta que está nos assistindo agora? Eu acho que a saúde física é número 1. Você não pode descuidar de pressão, de peso corporal, de colesterol, essas coisas são muito importantes, diabetes, isso tem que estar bem controlado. Sabe-se também que a depressão aumenta o risco de você desenvolver demência, isso é uma coisa que tem que estar bem tratada, você tem que estar bem nessa coisa. E se você tem um histórico familiar muito significativo de demências, então talvez valha a pena consultar um especialista para ter uma avaliação melhor sobre isso. E é inegável que na medicina, cada vez mais, nós vamos trabalhar com fatores de risco. Nós vamos identificar aos poucos, não só na demência de Alzheimer ou outras demências também, vários biomarcadores que aumentam o risco. Nós vamos ter que saber conviver muito bem com isso. Ainda é uma coisa mais ou menos nova, mas vai ser o futuro da medicina. A gente saber que nós temos um risco maior para isso, um risco menor para aquilo, ter mais ou menos um perfil do que pode ou não acontecer e as coisas que a gente pode fazer para modificar isso. Paulo, muitíssimo obrigado pela presença, por nos explicar o que é envelhecimento, memória, e é isso. O mais importante desse programa, faça exercício físico para deixar de esquecer as coisas. Obrigado, até a próxima.